Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula de matemática. Bem-vindo a todos à aula. Continuamos no capítulo sobre proporção. Hoje vamos ver uma das aulas mais importantes também, porque a gente vai ver como transformar uma proporção e continuar a mesma relação de proporção e, da mesma forma, algumas propriedades importantíssimas sobre proporção, tá? Então, vamos à primeira coisa, é como transformar uma proporção e ela continuar sendo a mesma proporção. Então, vamos aqui, ó. Aqui eu tenho uma proporção AD, AB, A dividido por B igual a C dividido por D. A primeira forma de alternar é alternando os extremos. A gente sabe que os extremos é aqui A e D, né? Se eu trocar os extremos, pessoal, continua sendo a mesma proporção. Não vai fazer diferença. Então, ó, o A vai vir para o lugar do D e o D vindo para o lugar do A. Então tá aqui, ó. Agora ficou D dividido por B igual a C dividido por A. Então, se eu alternar os extremos, eu não altero a proporção. Da mesma forma, se eu alternar os meios, eu também não vou alterar a proporção. Então, quem são os meios aqui? Ó? C e B. Se eu alternar, também não vai fazer diferença. Então, se ficar A dividido por C igual a B dividido por D, alternei os meios. Também vai continuar a mesma coisa. A outra forma é invertendo os termos. O que seria isso? Os numeradores viram denominadores. Também não vai alterar a proporção. Então aqui eu tenho AC em cima e BD embaixo. Se eu alterar, ficar assim, ó, BD e AC embaixo, também eu não altero a proporção. A segunda delas também é transpondo a primeira, ou seja, a primeira razão trocar com a segunda. Se aqui eu tenho AB igual a CD, se eu trocar CD igual a AB, também eu não vou ter diferença e não vou alterar a proporção. Então são formas de transformar a proporção, alternando os extremos, alternando os meios, invertendo os termos, quem é de cima vira de baixo, e transpondo a ordem, né? A primeira razão pode trocar com a segunda. Essas formas eu não altero a proporção. Agora vamos ver, pessoal, algumas propriedades da proporção que é extremamente importante para que a gente entenda e resolva alguns problemas. A primeira dela é, note que aqui eu tenho ó, AB igual a CD. A primeira propriedade a gente chama de soma diferença dos termos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou somar numerador e denominador da primeira, certo? Então aqui vai ficar AB dividido pelo numerador, então fica AB dividido por A, é igual, aí eu vou fazer a mesma coisa no segundo termo, C mais D dividido por C. Então vamos lá, essa propriedade diz o quê? A soma do numerador mais denominador dividido pelo numerador, o que é que eu fiz? A mais B dividido por A, tem que ser igual a C mais D dividido por C, tá bom? Então, essa é a primeira propriedade. Vamos ver um exemplo. Então, observe. A razão entre as notas de João e Pedro tiveram na prova é 4/3. Então, aqui eu tenho uma razão. Sabendo que a soma das suas notas é 14, qual a nota de cada um? Então, eu tenho a razão e tenho a soma dessas razões, das notas, e eu quero saber individualmente a nota de cada um. Como é que eu vou achar? Aplicando esta propriedade. Então vamos lá. Eu sei que a razão entre a nota de João e Pedro é 4/3, certo? Aí eu vou aplicar a propriedade, ó. E eu sei que J mais P é 14. Então eu vou aplicar a propriedade para que J mais P apareça, que é a nota de João e Pedro. Então vai ficar como? Ó, J mais P dividido por J. Aqui, ó, J mais P dividido por J, ou P, né? Não vai fazer diferença também. Tem que ser igual, aí eu vou fazer a mesma coisa no segundo termo. 4 mais 3 dividido por 4 ou dividido por 3. Tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai substituir o valor de J mais P, porque a gente sabe o valor de J mais P, que no caso é 14. Tá? Então vai ficar 14 dividido por P igual a 7 dividido por 3. Porque ó, 4 mais 3, 7. Então fica 7 dividido por 3. E a partir de agora, eu aplico a propriedade que eu já conheço. Multiplico os extremos, multiplico os meios e descubro o valor desconhecido. Então vai ficar ó, 7 vezes P, 7P, 3 vezes 14, 42. Aí eu passo o 7 que está multiplicando e dividindo, enquanto o valor de 6 para Pedro. Então a nota de Pedro é 6. Se eu já sei a nota de Pedro, fica fácil saber a nota de João. Basta substituir aqui. Ó. Se eu sei que J mais P é 14, se P vale 6, vai ficar J mais 6 igual a 14. Esse 6 está somando, eu passo subtraindo, tá?
e 14 menos 6 eu encontro o valor de 8. Então, vejam que eu sabia uma razão e sabia a soma. A partir daí, aplicando essa propriedade, eu consigo encontrar os valores desconhecidos. Tá? Recapitulando, eu tenho aqui a proporção A, B igual a C, D. Então, A mais B dividido por A ou dividido por B, né? Tem que ser igual, aí vai fazer a mesma coisa do outro lado. C mais D dividido por C ou dividido por D. A partir daí, é o tipo de problema que eu vou resolver dessa maneira. Tá bom? Vamos ver mais propriedades. A mesma propriedade, pessoal, vale se for uma questão de diferença, né? Subtração, certo? Aqui na questão, ele deu, ó, a soma de duas notas é 14. Então, saber que J mais P era 14. Vamos ver aqui outro exemplo, ó. A razão entre o salário de Renata e Alexandra é 5 sobre 4. E a diferença entre os salários é 120. Então aqui eu tenho uma diferença, sinal negativo. Vai ficar a mesma coisa. Renata, a razão R dividido por A, então Renata e Alexandra é igual a 5 sobre 4, né? A questão. E R menos A, ou seja, a diferença entre esses salários é 120. Então basta eu aplicar a propriedade. Ó. Vai ficar como? R menos A dividido por A é igual a 5 menos 4 dividido por 4. Então fica dessa forma aqui. E R menos A eu sei quanto é 120. Tá ok? Então eu vou substituir R menos A por 120. Certo? Então ficou como? 120 dividido por A igual a 1 dividido por 4. Aí aqui eu aplico a propriedade, meio pelos extremos, né? 1 vezes A dá o próprio A e 120 vezes 4 eu vou encontrar 480. Então eu já descobri o salário de Alexandra. Para descobrir o valor de Renata, basta eu voltar lá na equação R menos A e substituir o A por 480. Aí eu vou encontrar o valor de 600. Então note que é questão simples, basta seguir a ordem, aplicar a propriedade de maneira correta e você consegue. Vamos ver mais uma propriedade. São várias propriedades, pessoal, mas eu vou cobrar apenas algumas para que você consiga resolver as questões. A outra propriedade é soma dos antecedentes, né? Então, como é que vai ficar? Aqui eu tenho a razão A sobre B e C sobre D. Como é que eu vou aplicar essa proporção? Eu vou somar os de cima com os de baixo e igualar com a primeira ou a segunda proporção. Como é que vai ficar? Ó? A mais C dividido por B mais D. Tá aqui, ó. Tem que ser igual à primeira razão ou à segunda. Então não vai fazer diferença qual você vai usar. Então eu somo A mais C dividido por B mais D e igualo com a primeira razão à segunda. Certo? Vamos ver aqui um tipo de problema que pode surgir dessa maneira. A idade de Bruno e a de Vitória somam 24 anos. Sabendo que a idade de Bruno está para 4, assim como a de Vitória está para 2, determine a idade de cada um. Então note que a pergunta muda um pouco. Então você vai aplicar aqui essa propriedade. Então vamos ver. Ó. Vamos montar o sistema, né, para resolver. Então você, ó, a idade de Bruno mais Vitória dá 24. E ele fala que a idade de Bruno está para 4, então fica B dividido por 4, igual a de Vitória está para 2, V dividido para 2. Então vamos aplicar aqui a propriedade. Ó. Vamos somar os de cima, dividir pelos de baixo, a soma dos de baixo e igualar com a primeira, ou a segunda. Né? Então vai ficar ó, B mais V dividido por 4 mais 2 igual à segunda proporção. Certo? Então note que aqui ó, vai aparecer dessa maneira. Ó. Depois que eu aplicar a propriedade B mais V dividido por 4 mais 2 igual a V dividido por 2. B mais V eu sei quanto é 24. Então eu vou substituir. E 4 mais 2 dá 6. Então vai ficar 24 dividido por 6 igual a V dividido por 2. Isso aqui a gente já sabe resolver. Extremo pelos meios, descobre V. Depois volta na equação de B mais V que dá 24 e substitui o valor que eu vou achar e acho B. Note que essas propriedades, pessoal, é sempre para que vocês voltem a proporção aqui para aplicar a propriedade fundamental, meios pelos extremos, certo? Então essas propriedades nos ajudam a voltar para a propriedade original, ó, onde eu só tenho uma variável. Aí eu faço meio pelos extremos, descubro o valor dela, volto lá no sistemazinho, ó, B mais V igual a 24, substituo o valor de V que eu achei e encontro o valor de B. Então basicamente essas são as duas propriedades fundamentais que você tem que saber
para resolver alguns problemas sobre proporção. Bom, ficamos por aqui, até a próxima aula, pessoal.